Boa noite a todos. Chuvoso aqui em Matão, hein? Meu Deus, mas tá bom, tá ótimo. Como nosso irmão falou, sou de Santo Antônio de Posse, não sei se vocês conhecem a cidade. Lá eu frequento o Centro Espírita Juca de Andrade, uma das instituições espíritas mais antigas da cidade. E ela tem o nome de Juca de Andrade, porque foi ele quem praticamente colocou o espiritismo em todas as cidades da região, como Olambra, Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira. E hoje a instituição dele conta com hospital para deficiente, centro espírita, asilos, comunidade de jovens. E a nossa casa fez essa singela homenagem colocando o Juca de Andrade, pois o fundador dele, seu Aristides Apolinário, eles eram amigos. Então, depois do desencarne, foi realizada esta obra em Santo Antônio e foi colocado Juca de Andrade. Gostaria, primeiramente, de agradecer. Ele não está aqui no momento, me disse que estaria ausente mesmo, mas eu gostaria de agradecer ao Orson pela oportunidade, a todos os trabalhadores desta casa. E, acima de tudo, eu gostaria de agradecer a Jesus, esse nosso irmão, esse nosso mestre que tanto nos ensina e que tanto faz para com todos nós. Que nós possamos, através dos ensinos de luz e brilhante de Jesus, seguirmos essa mensagem de paz, de amor, de harmonia, justamente nesses anos que estamos vivendo, né? Quando todos se reportam a grandes problemas que existe no nosso país. Mas todos os países existem problemas. E o que precisa, todos nós, é arregaçarmos as mangas e começarmos a trabalhar. Assim, vamos estudar um pouquinho da nossa... No meio da palestra, vocês vão perceber que eu vou falar exclusivamente de um capítulo do livro A Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues, pelo Divaldo Pereira Franco. Podemos falar nesse momento, vocês estão vendo o girassol. Colocamos esse girassol, essas folhas amarelas, como a escala evolutiva do ser. Nossa, ali tem todas as escalas, todos os tipos de espíritos, os bons, os benevolentes, mas também temos, ao contrário, de bons e benevolentes, aqueles que querem só o mal. No meio desse girassol, podemos imaginar um planeta. Esse planeta seria o planeta Terra, onde nós estamos agora, neste momento, aonde tivemos a oportunidade de estar. Porque nós tivemos em si uma nova o quê? Uma nova chance. Em tantos anos, nós vivemos perdidos, sem saber para onde íamos e o que buscar. Mas com o tempo, que nós devemos agradecê-lo e muito, veio para nós a nova chance de mudança, de transformação. Eu não gosto muito de ir no centro espírita, e nem em nenhum lugar que fala de espiritualismo. Não gosto muito de ir, não. Nós ouvimos isso muitas vezes. Mas, na realidade, é nesse lugar que nós encontramos a harmonia, a paz. É nesse lugar que nós aprendemos que ninguém é maior do que ninguém.
que todos estamos aqui, imperfeitos, mas buscando a harmonia espiritual. Então, a nova chance busca-se resgatar o ser, nos resgatar das imperfeições, de tantos caminhos que fomos e que cruzamos através da nossa ignorância espiritual. Por não termos colocado esse mestre que tanto nos ampara perto de nós. Assim, entre o passado, o futuro e o presente, nós temos uma culpa que ela cala dentro de nós. Que somos culpados por algo, uma responsabilidade por algo de mal que fizemos ou causamos a alguém. Esse mal é de qualquer forma, né? Esse mal pode ser até por comentários, porque quando Jesus diz não matarás, né? Aquele primeiro inciso lá, não matarás, não é só a pessoa em si, mas sim é matar os nossos sonhos, é matar as nossas vidas, é matar tudo o que nós desejamos de bom para conosco. Mas houve um dia em que buscamos e fomos, pela nossa própria ignorância, fazer mal a outrem. E isso calou em nosso pensamento, aonde a nossa consciência começou a pesar. Por ter descumprido uma norma social, um compromisso, muitas vezes afetivo, moral e institucional. A nossa consciência fala, porque ela fala assim para nós: pense o que está sendo feito, para ver se está tudo dentro da norma, da ética e da moral de Cristo. Ela sempre fala conosco. E nós trazemos de passados pregressos essa culpa, onde instala em nós. E nós ficamos colocando em nossa consciência, para que isso fique penosamente, martelando. E não nos conseguimos nos livrar. Mas enquanto isso começa a se martelar na nossa consciência, é porque, graças a Deus, já estamos buscando o caminho do bem. Por isso que Allan Kardec veio nos revelar, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus. Porque Deus existe. E essa lei está escrita na nossa consciência. Ela é um germe que ali está. E ali não vai sair. Então, cedo ou tarde, nós vamos ter que buscar essa consciência através, muitas vezes, penosa, que é a culpa, por um mal que nós fizemos a outrem, porque não usamos da benevolência. Assim, algo que existe em nós, que nos leva a reconhecer-nos, que sentimos, pensamos, agimos e reagimos em nosso viver cotidiano, no nosso dia a dia. Isso existe em nós. Nós sentimos, pensamos, agimos e reagimos contra muita coisa que no dia a dia vem na nossa vida. E todas essas coisas é lugar do quê? Reflexão. De entender, nem que seja um pouquinho, o amar um aos outros. Nem que seja 1 milímetro de nada.
Nós precisamos amar. Porque o amor gera amor. A gratidão gera gratidão. E muitas vezes, quando essa culpa se instala em nós, ficamos perdendo tempo. Perdendo muito tempo. Porque, na realidade, não há mais como voltar atrás. Já fizemos o mal. Nós temos que tocar daqui para frente. E como que nós tocamos a nossa vida depois de um mal? Jesus nos deu o caminho. Levante-se e ande. Não vamos ficar sentados choramingando, mas vamos levantar, vamos buscar aquela pedra para que possamos tirá-la do nosso caminho. Não adianta ficar chorando. Não adianta falar, agora eu já fiz. O que eu vou fazer? Vou cruzar os braços? Não. Vou trabalhar. Mas será que eu consigo? Consegue? Porque Ele sempre nos dá uma nova chance. Assim, no nosso íntimo, nós buscamos toda a fortaleza para seguir em frente. Essa fortaleza que nós buscamos, ela já está em nós. Mas nós temos que ter o discernimento de buscá-la e, acima de tudo, colocá-la em prática. É muito importante sentimos, pensamos, agimos e reagimos, porque nós sentimos com o coração. E as palavras do Evangelho, ela deve vir do coração. Nós devemos entrar nas palavras de Jesus. Não é simplesmente ler. Ah, levante-se e ande. Ah, estou sentado, vou levantar e vou andar. Não é isso. Vamos tocar a vida. Vamos trabalhar. Primeira coisa, vamos colocar a humildade. Errei. E não quero errar mais. Vamos buscar. Cada dia para nós é um recomeço. Cada amanhecer é um recomeço. E cabe a nós buscarmos tudo isso. As causas da culpa geralmente procedem da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem. Origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. Geralmente é do passado, ou achamos que o nosso passado fomos todos nós bonzinhos. Quem fala para vocês foi a pior. Quem está falando aqui para vocês foi a pior. Nós não somos bonzinhos. O nosso passado é melhor mesmo nem saber. Por isso que Kardec nos fala, né? Deixa quieto isso daí. Deixe quieto. Porque se hoje nós estamos melhor, é o melhor espírito de todas as reencarnações que tivemos. E estamos cheios de imperfeições. Muitas vezes querendo ser mais do que os outros. E somos tão pequenos perante a criação de Deus, nosso Pai. É a sombra escura do passado que cala na nossa consciência, porque nós fomos responsáveis pelos males que nós praticamos, ou por origem na infância, em decorrência de uma educação que é ministrada. Eu, antes de começar a palestra, estava conversando com o senhor aqui sobre a questão de evangelização infantil, de como é ministrada e de como os pais devem proceder com as crianças. Na realidade, nós não temos mais que trazer as crianças para a evangelização infantil. Muitas vezes temos que trazer os pais. Porque, infelizmente, como diz
Mário Cortella, né? E inventaram que professor é educador. Professor é professor, pai é pai, mãe é mãe, não é amigo de ninguém. O seu filho tem que ter por você respeito. Ai, filho, você ama a mamãe? Não tem nada de ama a mamãe. É respeito. Aí começa uma origem na infância má administrada. Não consegue-se aquele espírito colocar em frente o que realmente ele é, para que os pais possam corrigi-lo da forma que há necessidade. E nós tentamos moldar, muitas vezes, a cabecinha da criança. E não é dessa forma. Nós não vamos moldar nada. Ele vem, o espírito ali pronto. Nós temos que ensiná-lo, falar para ele as consequências do que ele fizer. Justamente o que ele fizer que esteja fora da lei natural de Deus. Assim, a má formação educacional, especialmente quando criança, impede desenvolver a identidade, conspira para a instalação da culpa. A criança não consegue se manter do jeito que ela é, para que a mãe possa, através dos limites, colocá-la aonde deve pôr, para que ela faça o que realmente há necessidade, perante o Evangelho. A criança dentro do centro espírita é a ala mais importante, porque ela é a continuação de todo o trabalho espiritual. Isso deve proceder. E com dor no meu coração, eu vejo os cartazes de centros espíritas com os dizeres: não, crianças só podem assistir palestra acima de 12 anos. É com dor no coração que eu falo. Muita dor no coração. Porque aquele que está ali, meu sobrinho, desde os 3 anos, hoje ele está com 9. Ele está dentro do centro espírita. Ele sabe já o que é um evangelho no lar. Porque ele acompanha. Mas vira e mexe e tem preguiça, viu? Ai, hoje eu não vou. É vazio. Ai, eu não vou lá, não. Tem preguiça. Aí que entra o pai e a mãe. Que é isso? Claro que você vai. Você precisa ir. Como eu também preciso ir. Porque você também tem que dar o quê? O exemplo. Não tirar a identidade de nenhuma criança. Ela permanece sendo aquele espírito. Mas vamos tentar colocar dentro daquele espírito mais coisas espirituais, para que ela possa se expandir, para que ela possa crescer e progredir. O progresso é natural. Ele vai se formando tão naturalmente na pessoa, que muitas vezes a gente não consegue perceber. Mas nós estamos progredindo. Passos lentos, mas estamos. E a criança também é assim. Assim, as consequências da culpa sempre é perturbações emocionais, que podem induzir a comportamento doentio e as atitudes criminosas, em face de repressões da agressividade, de sentimentos negativos, incapazes de enfrentar, empurram para a traição, para o abismo sombrio da personalidade. Quando nós deixamos ele ter a sua identidade, nós conseguimos trabalhar com a sua personalidade, com a sua inferioridade. E aí nós resgatamos o espírito. É isso que Cristo quer. As casas espíritas têm um trabalho gigantesco material. É cesta básica, é sapatos, é roupas, muitas vezes remédios, atendimento,
Mas não podemos dar mais ênfase a isso do que o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não pode ser esquecido. É o Evangelho de Jesus que vai resgatar todo ser humano. E daqui a pouco ele não vai precisar mais da cesta básica e de todos os objetos materiais. Ele vai buscar o espiritual. Ele vai estar entrando dentro da casa para buscar o espiritual. E aí, resgatamos a alma, o espírito. É isso que Jesus quer. É isso que nós precisamos ir. Os comportamentos doentios vêm vindo de uma forma gigantesca. Eu amo ele, vou casar com ele. Nem namorou direito, nem conhece direito, vou casar. Ou então vou juntar, né? Que agora o negócio é juntar. Vou casar com ele. Dá 6 meses, está lá na televisão. Fulano matou cicrano por causa de ciúme. Perdeu a essência. Foi perdendo a essência através do tempo, gente. Não há mais o namoro. Não há mais o conhecer. Nós precisamos conhecer, saber a personalidade um do outro e saber o que vai enfrentar nesse casamento, para não ter esses comportamentos doentios e nem atitudes criminosas, nem muito menos sentimentos negativos, no qual nos tornamos o quê? Incapazes de enfrentar. Porque nós vamos, sim, para um abismo da nossa personalidade. Não há frase melhor que todo mundo fala e não faz a reflexão. Aceita que dói menos. Não há uma frase tão boa quanto essa. Porque agora está na moda. Aceita que dói menos. Mas aceitação honesta da culpa que erramos. Porque ela constitui uma aquisição emocional para a diluição dos fatores que a geraram. A aceitação faz com que nós buscamos a lição do capítulo 8 do Evangelho. Paciência. Paciência. Nenhum casamento é com 1000 flores. Nenhuma pessoa é perfeita o suficiente. Então, a paciência, ela vai em todos os lugares. Então, quando nós aceitamos, sem percebermos, estamos aceitando a lei natural de Deus. Essa lei tão linda, que nos desvenda tanto véu, e que muitas vezes nós não conseguimos ver. Eu queria tanto uma coisa, mas não deu certo. Aceita. Não havia necessidade de você ter aquela coisa naquele momento. É aceitar. Aceite a doença. Aceite a falta de dinheiro. Mas, acima de tudo, aceite Jesus. Aceite o seu Evangelho. Porque é muito fácil falar que estamos tristes, porque não temos dinheiro, que a situação financeira está ruim, que a minha vizinha tem um carro do ano e eu não tenho, meu Deus. Como que eu vou fazer? Quando aceitamos a vida espiritual, como ela deve ser, ela não busca dinheiro e nem carro do ano. Ela busca o sentimento do coração. O reino de Deus que Jesus fala. Esse reino tão lindo é o sentimento que nós temos aqui. Quando nós entramos em uma leitura, nós lemos e não vemos nem o livro acabar. Porque aquilo entrou em nosso coração. Vamos aceitar. Não dá para modificar.
Não tem como modificar. Vamos cuidar. Mas vamos aceitar o que Deus colocou. Os sintomas dessa culpa: a depressão, os problemas sexuais, a ansiedade, o alcoolismo, as drogas, os abusos sexual e o suicídio. Todos esses sintomas é o que a nossa sociedade hoje vive. Ansiedade por algo que você não sabe nem se vai acontecer. Vícios sexuais. Um casal não vive só para o sexo. Eles vivem em união para tudo. Porque se o seu marido não for o melhor amigo seu, então você não casou. Depressão. Um trabalho muito grande que Isaías Claro faz de depressão. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma palestra dele. Alcoolismo. Quantas pessoas... Vocês sabiam que morrem mais pessoas de alcoolismo do que das drogas? E as drogas aumentando dia a dia, devastando as famílias. Existe um grupo muito bom, espiritualista, que chama Amor Exigente, que trata dessas questões, desses sintomas, que é o alcoolismo, a droga. Ele trata e ensina-nos a aceitar, sem largar a nossa vida e sem destruir as famílias. Suicídio é alarmante. A questão do suicídio no nosso planeta. Por uma ilusão, porque ele vai se suicidar iludido. Eu vou parar com esse problema. Não, ele vai arrumar mais um, e grande. Então, muitas pessoas têm os braços, as pernas, as mãos, os olhos, perfeito. Mas ainda busca o suicídio. Tem gente que não tem, isso daí faz verdadeira obra dentro de espiritismo e muito mais. Podemos citar o gigante deitado. Ele ia deitado fazer as palestras. E, às vezes, por uma coisa pequena, por falta do limite lá na frente do pai e da mãe, aconteceu isso com o filho. Assim, esses sintomas, sabe como que a pessoa fica? Tem dó de mim. Dózinho de mim. A autocomiseração. Uma forma de esconder o conflito. Então, ela surge como uma autocompaixão também. Ah, eu estou com dó de mim. Então, eu fico lá sentada só com aqueles pensamentos doentios e negativos. Quem vai chegar perto de mim? Os pensamentos doentios e negativos. Risca o dó. Ninguém precisa ter dó de ninguém. Nem ele próprio. Ele não pode ter dó dele. Ele tem que aceitar com paciência, sair do lugar em que ele se encontra. E não buscar os vícios. Assim, o cronograma da culpa se revela assim. Comete-se uma falta, a consciência afeta. A culpa vem. A hora que vem a culpa, nós temos dois caminhos. A autocomiseração, ter dó, pena. Ai, que dó do que eu tenho de mim. Ou o arrependimento. É esses os dois caminhos. Ou eu tenho dó de mim, ou eu me arrependo, levante-se e ande. Assim, quando vem o arrependimento, a luz se acende. E onde acende a luz, pode estar toda a escuridão do mundo.
Se você riscar um fósforo, pequeno que seja, ele vai aparecer. Porque o Espírito vai despertar. Vai despertar do longo tempo que ele ficou na escuridão. Que ele não buscou o espiritual. Que ele não buscou aprender as lições do Mestre. Então o Espírito desperta. Ai, que bom. Despertou o Espírito. E é assim que ele vai começar a trabalhar. Trabalhar em si mesmo. Buscando para esse trabalho a lei da caridade. Caridade espiritual. Mas é material? Pode ser também. Começa com a material. Mas a espiritual é que vai fazer você se elevar. Reflexão. Vem os pensamentos. Estamos em casa ou no trabalho. Vem os pensamentos negativos. Coloque uma música. Coloque uma música. Cante junto. Cante junto umas 2 músicas. Acabou o sentimento negativo. Ai, mas Jesus não era assim não, ele ficar quietinho. Eu também tenho que ficar quietinho igual ele. Não é. Quem falou que Jesus era quietinho? Quem falou que Jesus não ria? Quem disse isso? Assim, as nossas opções são: cruza o braço, fica lá chorando, tá? Fica lá chorando, cruzado os braços e pensando em coisas que vai piorar os seus problemas. Ou vamos ao trabalho. Qualquer tipo de trabalho. Estudar a doutrina espírita é um trabalho árduo. Porque não é só vir aqui no centro, leia-se o evangelho, toma o passe, corra embora para casa. Não. É sentar-se em uma mesa, pegar-se um capítulo e aquele capítulo ir estudando para que entre essas palavras em seu coração. Assim, esse senhor aqui, que acho que vocês conhecem, que é o Francisco de Assis, todos nós somos neutros, inclusive ele. Temos 2 caminhos a seguir, tá? Francisco de Assis era sombra e era luz, mas ele escolheu o caminho da luz. Tanto é que na sua passagem do lobo, existia um lobo naquela vila, que o lobo chegava, atacava as pessoas. E foram falar com Francisco, ele ataca as pessoas. Vamos ter que matar esse lobo. Não, eu vou procurar esse lobo. Ele vai e procura o lobo. Encontra-o. Aí ele percebe que o problema do lobo era a fome. Ele traz para a vila e é advertido. Francisco, ele vai atacar as pessoas aqui da vila. Não vai. O lobo é nosso amigo. Tratou do lobo. Deu para ele o carinho e o amor. Esse lobo é nosso, sabia? Estamos com fome. Com fome das palavras de Cristo. Com fome de entender Jesus. E com fome de buscar os sentimentos espirituais. Porque esse lobo virou amigo de todos depois. E material também. Aquele que não tem, traga para o centro. Dê a comida. Depois o evangelho. Porque se ele está com fome, não adianta você falar de Jesus para ele. Ele não quer nem saber. Ele quer comer. Uma história, 2 ângulos diferentes. Uma pessoa que deixou o seu nome na história. Ele era neutro. Ele tinha 2 caminhos.
a sombra e a luz, mas ele escolheu o caminho da sombra. E milhares de pessoas mortas, até hoje lembrado, foi ele que buscou. Francisco buscou a vida, mas ele não quis buscar a vida. Depois suicidou. E nós? Somos sombra ou luzes? Tudo isso é reflexão para vocês. Pergunta-se a si mesmo e responda para si mesmo. O que nós somos? Sombra ou luz? Bom, chegamos. Fraqueza e força. Não foi por acaso que eu falei que Jesus ficava sentadinho assim, ó, olhando e rezando o dia inteiro. Não foi por acaso. Porque Jesus, no livro Há Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues, ela descreve muito bem Jesus. E Jesus tinha várias conversas com os seus discípulos. Várias. Jesus o buscavam. E lá eles sentavam à beira do mar, aonde os sons vinham dos pássaros, aonde as flores também brotavam. Mas, acima de tudo, Jesus, o Espírito perfeito, o modelo que nós temos, na questão 625 de Kardec, ele buscava o íntimo de cada pessoa. Ele buscava o sentimento de cada um. Então, não é à toa que Amélia Rodrigues coloca ali fraqueza e força. Será que Jesus não cantava? Não assobiava? Não apreciava aquilo? Claro que sim. Jesus buscava ser uma personalidade agradável, porque ele falava com os olhos. E nessa história, permanece Simão Pedro, onde os dois se encontram sozinhos. Jesus, sabendo de tudo o que iria acontecer, ele fala para Simão Pedro: Simão, a infância espiritual do homem atém-nos os primeiros instintos em lucilações espirituais que impede na direção dos altos cismos. Por sermos crianças espirituais, nós estamos ainda impedidos para buscar essa direção. É por isso que nós temos que sempre experimentar a direção. Porque nós ainda somos criança dentro da escala evolutiva. Nós estamos buscando. E Jesus também sabia que Pedro também era dessa forma. Mas Jesus vai falando para ele: convocados à luta árdua, Simão, para a construção do mundo melhor, com moral e vigor de fé, levariam aos supremos testemunhos. A luta árdua que Pedro teve, nós também temos. E nós temos que buscar essa construção para se melhorar e melhorar o mundo. Não há nada de errado com o planeta Terra. Há errado com as pessoas que aqui estão. E ele buscava isso com moral, com vigor de fé, para que nós possamos dar o testemunho de que Cristo está na nossa vida. Ele não nos abandona. Assim Jesus os conhecia, inclusive a Pedro, que tinha a humildade, o espírito de liderança, de transformação e também o arrependimento sincero. Quando Pedro se arrependia, Jesus já sabia que no sentimento dele era sincero. Assim, Jesus fala para ele: Simão, o importante não é vencer as pequenas batalhas,
mas aquela decisiva, que vai definir o rumo do Evangelho, do meu Evangelho, das boas notícias. Assim Jesus fala, advertindo Pedro, com autoridade que lhe é peculiar. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Satanás são as nossas dificuldades e imperfeições. Ele pediu para que você ande com o trigo. Cirandar, na época, joerar. Colocar em uma peneira aquele trigo e ali passar. Alguns ficarão e outros cairão. Porque o trigo somos todos nós dentro da peneira. Um está à frente do Evangelho e outros acham melhor não. Você precisa ter fé, buscar a Jesus. Ou eu busco, eu tenho fé. Boca para fora, não adianta. O que adianta é o sentimento que ali está. Pois nessa frase aqui, ele nos ensina que o trigo em si são todos iguais. Só que tem trigo e o joio, né? Todos iguais. Um vai, busca, faz, pratica, regaça as mangas. O outro, não. Mesma coisa que não falar nada. Então foi permitido isso para Pedro e para nós. Mas todos vão se transformar. Isso define a lei da igualdade. Todos nós iremos nos transformar. Isso é uma lei, é isonomia entre nós, onde as criaturas estarão todas submetidas aqui na terra. Mas Jesus, eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Que você fique firme, Pedro. E ele roga por nós, para que nós não desanimamos. Ficamos ali firmes. Possui anjos tutelados à sua frente. Todos nós possuímos no plano espiritual alguém que quer que nós vamos sempre para frente. Ao mais altos sismos. Ele não quer nós parados. Mas nós damos um trabalho para esses mentores, gente. Mas nós damos um trabalho. Mas já não falei para você que não é assim. Eu estou te advertindo de novo. E nós vamos e fazemos errado. Mas o importante não é ficar se auto-lamentando. É levantar e andar. Para que nós não desfaleçamos. Jesus sabia da natureza humana, fraca do apóstolo, mas permitiu a tentação, que é a submissão a todos que estudam a boa nova. Que no futuro, a dor ao visitar o coração, não queimasse o combustível das forças, dando-o mais fé. Na vida espiritual, o Senhor permanecia vigilante e apoiando todos os apóstolos, como apoia todos nós. E tu, Pedro, uma vez arrependido, fortalece os teus irmãos, tá? Nós, uma vez arrependido, fortalece os seus irmãos, porque você está conhecendo um pouquinho mais do que aquele. Assim, só com o sofrimento nós adquirimos resistência para o ensino da verdade. E quem percorre a estrada, conhece e sabe dos perigos a defrontar. Os nossos sacrifícios, que nós precisamos sim resistir. Sempre tendo aliado a oração. A oração é um poder valioso que nós temos em mãos. Pedro caiu. Não uma vez, 3. E nós?
caímos quantas vezes? Já vou até abaixar a mão, né? Porque não vai dar os dedos, não. Quantas vezes nós caímos? Mas Pedro, arrependido pela ingratidão que cometeu com seu amigo, sustentou seus irmãos com a força da alma, com o ânimo, deixou-se arrastar pela crucificação, erguendo as asas de luz, e fez da fraqueza a força. Mais voraz diante das tentações. Nós temos que fazer isso também com arrependimento. Buscar no arrependimento a força. Buscar na fraqueza a força para vencer. Para vencer e buscar as luzes. A luz que todos nós temos. Porque aquele que fala, eu não tenho. Tem sim, é só pôr ela na tomada. Ou a bateria acabou. Mas vamos pôr na tomada, que a bateria já volta. Todos temos a luz. Então, a libertação da culpa está sempre a consciência do erro, que torna-se exequível, que se busque uma forma de reparação. E nenhuma é mais eficiente do que aquele que auxilia a quem se ofendeu ou prejudicou, ensejando a recomposição do que foi danificado no irmão. Não há vergonha nenhuma. Desculpa, eu errei. Se nós tivermos que levantar todo dia, 1000 vezes, nós vamos ter que usar o levante e ande. Assumindo as nossas responsabilidades. Porque Allan Kardec foi o vaso escolhido para representar esse Consolador de Jesus. Ele se reportou, esclarece que ante a culpa existente, faz-se necessário o arrependimento, a expiação e a reparação. Se arrependa, expie a sua dívida e repare a sua dívida. Ame e serve, sempre, sem outra ou qualquer preocupação, exceto o bem. Ame sempre. Quem ama não perde nada. Mesmo que não seja, que a pessoa não corresponde. A nova chance é uma nova vida. Não temos que ficar só doando coisas, mas precisamos doar a si próprios. Fazemos reuniões na casa mediúnica. Ô, Bezerra de Menezes, você vai lá, que aquele nosso irmão está perdido lá na praça, dormindo, no relento, sem cobertor. Ô, Bezerra, vai lá no hospital, porque lá no hospital tem tanta gente precisando, né? Nós mandamos um plano espiritual lá. Nós não vamos fazer uma visita no hospital, ir num asilo, conversar somente. Não fazemos. Não possuir moedas, mas possuir amor. Nem prata e nem ouro, mas a vida espiritual. A vida que Jesus nos ensinou. Porque nós não podemos perder tempo com culpa. Nós precisamos sempre recomeçar. Recomecemos. Por quê? Porque esse nosso mestre, esse é o caminho da Gólgota, mas é também a véspera gloriosa da ressurreição. Ele foi, ressuscitou. Nós também estamos no caminho da Gólgota, viu? Com os nossos problemas do dia a dia. E nós temos que buscar essa ressurreição. Temos que buscar viver. Assim, o Evangelho, amando o Evangelho, é o necessário, o que é preciso
para todos nós. E eu falo ainda para vocês, ainda bem que Jesus aqui está. Ainda bem que Ele veio nos mostrar. Vamos cantar um pouquinho? Jesus cantava. Ainda bem que Jesus veio para ficar. Ainda bem que Ele nos mostrou o caminho. Agora eu encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz para merecer você. E Ele está ali. Ninguém dava nada por mim. E quantas pessoas que não se dá nada por eles. Até desacreditei. Vamos cantar. Jesus cantava. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado Você iria ficar. Você veio para ficar. Jesus veio para ficar. Você que me faz feliz. Para nos fazer feliz. Você que me faz E para nós cantar. Assim, como sabemos? meu coração já Não precisa estava ser voz linda, maravilhosa, mas cante com o sem coração. nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Se transformou por Ele, Agora você pelo Evangelho. Você que me faz feliz. Faz feliz muito. Você que me faz cantar Assim, assim. agora todo mundo sabe, né? E quanto Ele faz feliz. E quanto Ele nos abraça. E quanto Ele nos carrega no colo. E nós não percebemos. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio para ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim, o meu coração já estava aposentado. Mas pode trabalhar aposentado, viu? Saia da ilusão. Maltratado, tudo se transformou. Transformou pelo Evangelho, Agora você pela vida que Ele veio nos mostrar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Assim. E Jesus é a nossa chance. Uma nova chance para todos nós. Nova chance de ser feliz. Ainda bem que conhecemos você, Jesus. Rindo. Jesus não é tão sério assim, não. Né? Então, nós conhecemos Jesus. No início da palestra, vocês lembram do girassol? Né? Quem estava aqui desde o início, lembra do girassol. Pois bem, se o meio é o planeta Terra, as abelhinhas somos nós. Através da reencarnação, temos mais uma chance de ser feliz. Através dessa iluminação, que é a doutrina espírita. Essa reencarnação, que faz com que esqueçamos os nossos erros e que buscamos Jesus. Essas são as abelhinhas entrando nesse planeta. Todos nós somos.
E vamos trabalhar para merecermos recomeçar sempre. Porque ainda bem que esse mestre veio, nos abraçou, nos ensinou e nos deu a paz. Quantas vezes negamos a Cristo? Pedro foi 3. E nós? Que o mestre de amor e de luz esteja no coração de todos vocês. Agradeço a todos pela oportunidade. Que Deus os abençoe e que vocês continuem sempre firmes, com força, com foco, para uma nova chance. Muita paz.